Um congressista americano veio a público e confirmou: existem testemunhos feitos sob juramento que detalham encontros com seres não humanos. E para deixar bem claro, tá? Não é especulação não é ouvir dizer. É o relato de um parlamentar sobre depoimentos oficiais, onde pessoas juraram dizer a verdade e afirmaram ter visto esses seres com os próprios olhos. Acompanhe o raciocínio. A história que eu vou te contar agora não se passa num fórum de internet, mas nos corredores do poder em Washington. O congressista Tim Burchett, que tem acesso a informações confidenciais, simplesmente soltou essa informação. E ele foi além. Segundo ele, não é só um relato perdido, existe um documentário sendo produzido, no qual ele mesmo participou e que, curiosamente, está encontrando barreiras para ser lançado. Mas quem seriam essas fontes, hein? Ele diz que são ex-agentes da CIA, a Agência Central de Inteligência, e outras testemunhas que garantem que estavam lá. Eles não só viram como descreveram em detalhes as naves e a tecnologia, eles teriam, nas palavras do próprio congressista, analisado e diagnosticado o que viram. Ou seja, isso não foi um avistamento rápido e distante no céu. Foi um contato próximo o suficiente para uma análise técnica, entende? Para quem estuda ufologia, uma declaração dessas, vinda de uma fonte oficial, é o tipo de coisa que muda o jogo completamente. A gente não está falando de luzes no céu, mas de testemunhas qualificadas descrevendo seres e naves sob juramento. Testemunhas ocultas. Mas, se essas alegações são tão graves e vêm de fontes tão sérias, por que isso não está em todos os jornais, não é mesmo? A resposta do congressista é direta: existe um sistema de supressão muito forte e eficiente. Ele afirma que pessoas com conhecimento direto dos fatos, especialmente militares com altas patentes e histórico impecável, são constantemente silenciadas, ou, pior, desacreditadas. Mas elas continuam tentando falar. O congressista conta que recebe ligações, em particular, de militares que precisavam desabafar sobre o que viram. E uma dessas histórias é simplesmente inacreditável. Ele descreve o relato de um oficial da Força Aérea. Imagina a cena: o cara tá num dia de folga, pescando em alto mar na costa leste dos Estados Unidos, um dia normal, tranquilo. De repente, uma sombra gigantesca passa sobre o barco. Ele olha para cima e vê uma nave enorme, algo que ele nunca viu em toda a sua carreira, pairando em silêncio absoluto. A adrenalina já deve estar a 1000, né? Mas aí a coisa fica ainda mais séria. Minutos depois, o barulho ensurdecedor de caças a jato rasga o silêncio. Vários aviões militares aparecem, voando em alta velocidade, numa tentativa clara de interceptar aquele objeto. E o detalhe que muda tudo é este: o oficial, por ser da Força Aérea, reconheceu os modelos dos caças. Ele sabia que aquilo era uma operação militar real, e não um delírio ou algo do tipo. Ele viu com os próprios olhos a tecnologia militar mais avançada dos Estados Unidos tentando e falhando em alcançar uma tecnologia completamente desconhecida. Esse oficial terminou a ligação pedindo para o congressista não desistir e disse uma frase simples, mas poderosa: muita gente viu coisas. Então, não estamos falando de uma única testemunha, estamos falando de um padrão, de inúmeros relatos de fenômenos aéreos não identificados que são ativamente abafados. A questão que fica é: por que tanto esforço para esconder isso, hein? Operação de descrédito. Então, além de silenciar as testemunhas, existe outra arma muito poderosa sendo usada para manter tudo isso escondido: o ridículo. O congressista Burchett é bem claro sobre isso. Ele classifica o tema dos fenômenos aéreos não identificados como uma questão crítica de defesa nacional, talvez até mundial, mas mesmo assim ele é tratado como piada.
Ele conta que vai dar entrevistas em grandes canais de TV, preparado para ter uma discussão séria, sabe? E os produtores colocam para tocar a música tema de Arquivo X ou outra série de ficção científica antes dele entrar no ar. Entende a jogada? O objetivo, segundo ele, é humilhar. E antes mesmo dele abrir a boca, já colocam toda a conversa no campo do folclore, da fantasia. Isso não é um acidente. É uma tática, uma operação deliberada para fazer com que o público em geral não leve nada disso a sério. E vamos ser honestos, é uma tática que funciona muito bem há décadas na história da ufologia. Sempre que uma testemunha credível, como um piloto ou um militar, aparece com um relato, a primeira linha de defesa do sistema é tentar transformá-lo em um maluco, porque o medo do ridículo é uma das forças sociais mais poderosas que existem. Enquanto a mídia gasta horas e horas discutindo a política do dia a dia, um assunto que pode redefinir o lugar da humanidade no universo é varrido para debaixo do tapete com uma risadinha ainda, né? O congressista chega a chamar esses outros debates de nonsense, um absurdo, perto da magnitude do que está sendo ignorado. É uma estratégia de controle de narrativa. Se você consegue fazer as pessoas rirem de um assunto, você não precisa mais se preocupar em refutar as evidências. Segredos de Estado. E por que essa operação de descrédito é tão bem sucedida? Porque ela é protegida por uma máquina de sigilo que, segundo o congressista, é quase impenetrável. Ele usa uma metáfora perfeita. É como descascar uma cebola. Cada vez que você tira uma camada de negação, encontra outra camada de burocracia. Depois, uma de desinformação e assim por diante. Parece que nunca se chega ao centro, sabe? Ele conta, visivelmente frustrado, sobre a ingenuidade de alguns dos seus colegas no Congresso. Eles acham que podem simplesmente marcar uma visita surpresa a uma base secreta para ver o que tem lá. Ele ri e diz, cara, num momento em que a gente anuncia uma visita dessas, os caminhões de mudança já esvaziam o lugar. Ou seja, o sistema está sempre um passo à frente, meus queridos. Mas por quê? Qual a motivação para tanto segredo? Ele especula que a resposta, como sempre, é dinheiro. Muito dinheiro. Retroengenharia, novas fontes de energia. Imagine o impacto se o mundo descobrisse que existe uma tecnologia não humana recuperada. Quem controla isso, controla o mundo. Acompanhe o raciocínio, tá? Mas a coisa fica ainda mais complexa agora. Quando perguntaram a ele sobre aqueles avistamentos em massa de OVNIs sobre Nova Jersey, lembra? Ele deu uma resposta que pouca gente esperava. Ele não acha que aquilo era extraterrestre. Na opinião dele, foi uma operação da China para testar as defesas americanas. Ele lembra do famoso balão chinês. Segundo ele, aquilo era tecnologia dos anos 50, 60. Não era para espionar, era para testar a resposta. E qual foi a resposta? Política, zero. Militar, zero. Imprensa, zero. Ninguém fez nada por dias. Então, ele acredita que os drones sobre Nova Jersey foram o passo seguinte. Um teste mais avançado, talvez para ver se conseguiriam lançar um ataque biológico ou com um drone carregando uma pequena ogiva sem serem parados. E pelo visto, a resposta foi a mesma. Então, um evento que para a ufologia parecia um contato, para ele pode ter sido um ensaio de guerra. Isso mostra o nível de complexidade que a gente está lidando. Diante de tudo isso, será que um dia a gente vai saber a verdade? Se depender do sistema atual, o congressista Burchett acha que não. Ele diz ter zero confiança de que o governo vai revelar qualquer coisa. Para ele, a única saída é um vazamento. Alguém, um insider corajoso que trabalha nesses programas secretos, precisa pegar uma prova física e jogar na internet para o mundo todo ver. Ele ainda especula que, politicamente, talvez o Trump fosse o único com temperamento para ordenar uma divulgação total, caso fosse convencido da importância. Mas e você? O que acha de tudo isso? Estamos lidando com um acobertamento de décadas sobre tecnologia não humana ou com operações de inteligência muito bem executadas? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa, tá? Para me dar aquela força aqui no canal, já sabe, né?
deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo e para colar na nossa comunidade secreta no Discord, onde eu aprofundo essas histórias e trago conteúdos exclusivos, é só se tornar membro. E claro, eu quero te ver por aqui em um próximo vídeo. Então, até mais!